Olá, estamos aqui para uma conversa sobre a Semana de Arte Moderna, que este ano completa 100 anos neste mês de fevereiro. A nossa conversa tem um nome: A Mística da Pauliceia Desvairada, ou seja, é o nome de um dos livros dos modernistas. Para poder conversar com você, aliás, quero agradecer a sua paciência, né, de aguentar esses minutos nos quais nós vamos tentar ter um diálogo, né, para tentar conversar com você. Eu li algumas coisas e está aqui sobre esta mesa dois livros importantes. Um é do Gombrich, o melhor livro do mundo sobre história da arte, e o outro é uma delícia, do livro do Rui Castro, famoso Rui Castro. O livro chama-se Uma Metrópole à Beira-Mar, que vai falar do Rio de Janeiro dos anos 20. Então, gosto sempre de avisar que é isso que estamos a fazer. Nós vamos mostrar uma segunda visão sobre a Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque eu gosto de um escritor que todo mundo conhece, chamado Foucault. O Foucault nos ensina que é preciso pegar as grandes efemérides, as grandes datas e desconstruí-las, porque, na verdade, elas escondem outras verdades, outras possibilidades. E mais tarde nós vamos ver um quadro de um cara chamado Paul Klee. O quadro chama-se Ângelos Novos, e quem interpreta esse quadro para a gente é um gênio chamado Walter Benjamin, que diz que este anjo é o anjo da história, ou seja, que a história do ser humano é uma catástrofe, né? É uma coisa tremenda, é uma coisa horrível, uma após a outra. É revolução contra revolução, guerras e mais guerras, né? E, na verdade, o que o Benjamin prefere que a gente faça é perceber que, quando nós estudamos um fato histórico, como, por exemplo, a Semana de 22, é voltar ao passado e ver que naquele passado, que naquela efeméride, tinha outras possibilidades, outras maneiras de se realizar, de se fazer uma modernização das coisas que estavam por acontecer. Então, a nossa ideia é discutir com você, nesta conversa, esses autores, porque o grande problema da humanidade, qual é? É um só, é descobrir a verdade. Então nós podemos tentar achar a verdade por meio da igreja, tentar achar a verdade por meio da filosofia, por meio da psicanálise, por meio da história, e é mais ou menos isso o que a gente vai fazer. Para isso nós vamos analisar alguns quadros. Por quê? Porque os quadros modernistas aqui do Brasil, eles vão retratar justamente o que o pessoal da Semana de Arte Moderna pretendia fazer. E o que é que eles pretendiam fazer? O que todo artista quer fazer. O que é que um artista quer fazer? Ele quer entender o mundo, conhecer o mundo e depois retratar esse mundo. E aí apresentar essa verdade como uma tentativa de reflexão, não como uma única verdade, mas como uma possibilidade a mais da gente tentar entender o que está ocorrendo. Então eu vou pedir para o Wagner, que está aqui, né, trabalhando, que ele mostre para a gente o mural, né, do túmulo do Mentuhotep. Vejamos, há este mural muito bonito. Esse mural foi pintado no túmulo de uma pessoa muito rica, extremamente rica, no Egito Antigo, 4.000 anos atrás. O que você percebe? Você percebe que o artista
O que é que ele quer mostrar? Ele quer mostrar um dia de pesca, como ocorre até hoje. Um dia de pesca, um dia feliz na vida do Mentuhotep. Mas o que é que eu quero que você perceba? Porque estudar arte é o olhar que é mais importante. O que eu estou fazendo aqui é quase que um contrassenso, porque quando a gente se depara com uma obra de arte, nós devemos fechar a boca e abrir os olhos. É isso que eu quero que você faça nesse momento. Detenha o seu olhar sobre a figura ou as figuras que aí estão. E aí você vai perceber o seguinte: todos os artistas querem a mesma coisa, retratar o mundo. Só que cada artista, cada época tem uma metodologia, tem um jeito de fazer essa retratação. E é isso que muda, e é isso que vai dar os nomes diferentes que nós conhecemos: parnasianismo, simbolismo, cubismo, dadaísmo. Mas repara, o que todos eles querem é a mesmíssima coisa que nós também queremos: entender o mundo para poder viver melhor neste mundo. Agora, o cara que está desenhado aí, o Mentuhotep, ele foi desenhado de tal maneira que quem observa, e quem era o observador? O observador, nesta época, é o faraó, são as pessoas ricas. Então, a maneira como ele será retratado é, repare, chama-se a lei da frontalidade. Então, no Egito, um quadro para mostrar uma verdade, a figura deve estar de perfil. Correto? O rosto sempre virado para um lado, o olho para o outro, os pés na lateral e o torso de frente para você. Esta é a maneira como os egípcios retratavam a verdade. E isso é importante para a gente entender mais tarde a própria Semana de Arte Moderna. Então, estamos vendo os quadros que mostram como há uma transformação na maneira do artista ver o mundo e de como ele nos convida a entender o que está acontecendo. Por isso, agora, o Wagner vai mostrar para a gente uma estátua, a estátua do Discóbolo. Veja, olhe bem esta estátua. Ela já é uma estátua grega, então passaram-se mais de 2000 anos. O artista, que é o Miron, ainda usa um pouco da lei egípcia, da frontalidade, mas se você, e eu convido você a fazê-lo, pegar uma fotografia hoje de um atleta lançando um disco numa Olimpíada, você vai perceber que esta estátua é falsa. Por quê? Porque se alguém tentar jogar um disco nesta posição na qual o Miron colocou o artista, essa pessoa cai no chão. Então a pergunta que a gente faz em cima dessa tentativa de entender a verdade é: o Miron não sabia disso? Claro que ele sabia. Mas por que, então, ele coloca o Discóbolo, o jogador, o atleta, numa posição incoerente? É porque ele, enquanto artista, quer mostrar outra coisa. Ao colocar os pés numa posição, o torso na outra e principalmente a mão, ele dá e passa a ideia de que realmente esse disco vai voar. E isso é uma das concepções do que é a arte. O artista, ele junta um monte de mentiras para mostrar uma realidade, para construir uma verdade. É nesse sentido que os artistas trabalham.
né? Fernando Pessoa nos mostra isso muito claramente. O artista sofre, estuda, transpira, observa, mas para poder mostrar a verdade que ele tem na cabeça, ou o que ele acha que é o mundo, o que é que ele faz? Ele cria, por meio de mentiras, uma verdade. Então se pode criar verdades a partir de mentiras. Continuando, o nosso grande Wagner, não sei se ele já está cansado, né? O nosso grande Wagner mostrará agora para a gente um quadro do Picasso. Veja que salto demos nós. Já estamos na modernidade mundial com o cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e as ideias do grande Freud, que é o cara que nos ajuda a entender daqui para frente a nossa sexualidade, mas principalmente os quadros. Veja, para Picasso, para os expressionistas, para os artistas desta época, bastante moderna, não se pode mais copiar a natureza. Não se pode mais fazer a partir da natureza. É preciso inventar, desculpe-me, é preciso inventar a natureza. A natureza precisa ser inventada. Então, o que eles mostram são abstrações. Você está vendo aí as damas de Avignon. É um eufemismo para as prostitutas da cidade de Avignon. E como é que você as vê? Você as vê todas recortadas. É como se você tivesse quebrado um espelho ou uma garrafa e visse pedaços a partir dessa ou dessas imagens. O que ele quer mostrar é que agora a arte não é mais a representação da natureza. A arte é a recriação da natureza. O artista cria o mundo na sua mente. Então, isso é uma criação. O artista agora tem que ser inteligente, ele tem que ser matemático, ele tem que ser geométrico, daí o nome, cubismo. Ele tem que mostrar não a realidade do jeito que as pessoas veem, mas a realidade a ser pensada, a realidade a ser discutida, a realidade a ser produzida. Então, a realidade passa a ser produzida na mente do artista. E agora, por favor, o Wagner vai mostrar o quadro da Marie-Thérèse. Veja, Marie-Thérèse foi uma das poucas namoradas que Picasso teve, né? Picasso, apesar de ser muito feio, espero que a família dele não escute isso, apesar de ser muito feio, ele foi um grande namorador. Ele teve oficialmente 9 namoradas. E esta aí, a Maria Teresa, é mais uma delas. Ele quis mostrar a Maria Teresa, como você está vendo, passe os olhos de novo pelo quadro, não é? Você vê que o nariz está deslocado, que a boca está deslocada, que não tem perspectiva, porque ele não está copiando a natureza. E por que ele não está copiando a natureza? Porque agora já existe a fotografia. A fotografia retrata uma cena melhor do que um pintor. Ele não pode concorrer com a fotografia. Então, a partir do surgimento da fotografia, a pintura ela passa a ser abstrata. A pintura passa a ser inteligente. A pintura passa a ser uma maneira de fazer você refletir. Porque se eu olho para um quadro e após olhá-lo eu não mudei de pensamento, eu não aprendi nada. Então, aprender significa mudar de pensamento. Então, o cubismo, o expressionismo tem essa ideia. E muitas vezes,
No expressionismo, usamos a cor, ou os artistas usam a cor para causar o quê? Para causar em você uma angústia. Este mundo precisa ser mudado. Esse mundo da Primeira Guerra, esse mundo das explorações, ele precisa ser mudado. E agora, então, o nosso querido e grande Wagner vai mostrar o quadro da Anita Malfatti, O Homem Amarelo. Veja, Anita Malfatti, brasileira, filha de um italiano com uma norte-americana, estudou fora do Brasil e trouxe para o Brasil o expressionismo. Você vê nas cores deste quadro a angústia. O quadro deve causar uma angústia. A deformação da figura é neste sentido. Então, quando a Anita Malfatti, se eu não me engano, se não me falha a memória, 8 anos antes da Semana de Arte Moderna de 22, expõe esse quadro, é um escândalo, é uma briga. Monteiro Lobato vai aos jornais e a chama de louca e diz que esse tipo de quadro só se encontra nos manicômios e nos hospícios. Aproveitando que já estamos falando dos modernos, o Wagner vai mostrar agora um quadro da Tarsila do Amaral chamado Antropofagia. Repara bem este quadro. Tarsila do Amaral, esta não participou da Semana de Arte Moderna. Ela chegou no Brasil 13 anos depois. Ela nasceu no Brasil, é aquilo que poderíamos chamar de uma grande burguesa, porque a família dela tinha apenas 22 fazendas de café. Depois ela foi estudar na Europa, e aí ela traz da Europa esses seus quadros maravilhosos, tentando modernizar o Brasil. O que a minha querida Tarsila pretende? Veja, nesse quadro Antropofagia, a primeira coisa que você nota é a cor. Veja, o verde, segundo ela, é cantante. O amarelo é vivo. O azul é puríssimo. Há um rosa violácea. E, para ela, essas cores são cores caipiras. Vejamos bem, neste momento, nos anos 20, no Brasil, ser chamado de caipira era uma ofensa grandiosa. Quem nos fez perceber que somos caipiras é a música, né, do Renato Teixeira, mas aí trata-se de uma outra maneira de ver o caipira. Nesse sentido, eu sou um caipira. Mas, no momento no qual Tarsila do Amaral mostra esse quadro Antropofagia e denuncia pelas cores o caipirismo do Brasil, e a partir do expressionismo mostra a angústia de que essas coisas retratadas devem desaparecer. Você percebe aí uma folha de bananeira, você percebe aí um Adão e Eva, porque estão nus no paraíso. Então é para ela o que deve ser e é para os modernistas. A necessidade de mudar isso, de transpor isso, de abandonar este indianismo. Correto? Então vejamos agora mais um quadro, segundo a bondade do Wagner, que é o quadro chamado Os Operários. Repara bem neste quadro. O cubismo, as cores angustiantes, milhares de trabalhadores, porque o quadro já está mostrando que o progresso está chegando no Brasil. É a industrialização brasileira.
Mas a industrialização brasileira, segundo Tarsila do Amaral, se faz com o esforço, o trabalho dos operários. Eles estão aí todos extenuados. Tarsila já havia passado uma época na Rússia, obviamente na Rússia desse momento, que é uma Rússia comunista, então ela já traz uma crítica à industrialização, mas não é uma crítica pesada. Ela não pode fazer uma crítica pesada sobre esse momento. Ela é burguesa, ela é cafeicultora, não é? Ela é culta e seus parentes são industriais. Então o máximo que ela faz neste quadro é mostrar o cansaço no rosto dos trabalhadores após as extenuantes 20 horas de trabalho. E agora, se o Wagner permitir, podemos ver o quadro chamado Estrada de Ferro Central do Brasil. Repara o quadro, por favor, porque a Tarsila, ela teve um grande trabalho neste quadro, e ela, neste quadro, se coloca muito provavelmente como a melhor pintora e pintor deste momento. Naquilo que o pintor, naquilo que o artista deve fazer, representar o mundo, recriar o mundo. É óbvio, olha aí, o mundo não tem cilindros, o mundo não tem retângulos, o mundo não tem esferas. O mundo não é cuboide. Ela está recriando o Brasil. Então, nesta recriação do Brasil, que é o que se pretendia na Semana de Arte Moderna, e aí eles acertam em cheio, porque eles estão querendo o quê? Eles estão querendo destruir a narração antiga. A palavra narração, em grego, é mito. Não há nenhuma crítica em chamar algo de mito. Nós vivemos situações míticas até hoje. Quem não acredita na mítica de um presidente que é o presidente dos trabalhadores? Na mítica de um presidente que se diz que trará de volta para o Brasil o conservadorismo da moral e dos bons costumes. Quem é que não acredita no mito da beleza, no mito do que o dinheiro traz felicidade? Então não estamos criticando quando chamamos de mito. Estamos colocando no lugar correto. O que eles pretendiam era, como acabamos de ver nesses 3 quadros da Tarsila, mostrar que esse Brasil de Adão e Eva precisa passar por uma antropofagia, que os senhores trabalhadores precisam ser melhor trabalhados e ter um pouquinho mais de dignidade no seu trabalho, mas continuarão a ser trabalhadores. E aí, o que é que você nota ao olhar neste quadro? Perfeitamente o expressionismo, o cubismo e o que se pretendia com a Semana de Arte Moderna, que a tecnologia representada pelos trilhos em roxo da estrada de ferro, levando a modernização do Brasil, levando o Brasil a uma modernização. Mas agora, temos um segredo neste quadro. Olhemos de novo para o quadro. Você não vê nenhuma pessoa. Não há um ser humano neste quadro. Qual será o segredo? Qual será a verdade que Tarsila está a nos mostrar? A verdade que Tarsila está a nos mostrar é como será feita a modernização brasileira. E agora o Wagner fará o favor de voltar para a minha pessoa. Ainda que eu seja um pouquinho feio, já está
já está no final, vocês podem ficar tranquilos, porque eu não vou falar por mais muito tempo, não. Então, estamos tratando da Semana de Arte Moderna, e como você muito bem sabe, todas as efemérides, todos os acontecimentos históricos merecem várias explicações. Qualquer grande historiador pode transformar Jair Bolsonaro no maior presidente da República do Brasil, ou, se ele quiser, no pior presidente da República do Brasil. Estou falando do nome do Jair Bolsonaro porque é ele o presidente nesse momento. Poderíamos falar do Lula. Só não poderíamos falar da Dilma, porque provar que a Dilma foi um grande presidente ou uma grande presidenta, aí é passar dos limites. Então, o que nós percebemos no quadro da Tarsila do Amaral é que a modernidade seria feita sem a presença popular. Ela seria feita com a tecnologia invadindo o interior do Brasil, levando a modernização tecnológica do mundo europeu, a tal da antropofagia, mas a transformação é feita por cima. É feita por quem? Por homens poderosos e mulheres poderosas, invisíveis. Porque no Brasil, a modernização foi feita de que maneira? Ela foi feita no casamento do cafeicultor com a industrial e, obviamente, se o cafeicultor e o industrial são da mesma família, se o dinheiro para a industrialização do Brasil vem dos cafezais, aqui não haverá a revolução burguesa da França, e muito menos sequer a revolução comunista da Rússia. Então, o quadro mostra isso muito claramente. A modernização, ela é feita por meio de pactos. Ela é feita por cima, pelos esclarecidos. Ela é feita no casamento entre a burguesia cafeicultora e os industriais. E aí percebemos o quanto a Semana de Arte Moderna de 22 é mítica no sentido da narração. Por quê? O que os livros contam é o que interessa para os poderosos de hoje. Veja, os livros vão contar o seguinte: jovens cultos se revoltaram contra um passado trágico, horroroso, angustiante, apresentaram-se numa semana em São Paulo, foram muito mal recebidos, xingados, achincalhados, e depois, com o tempo, vão sendo reconhecidos como grandes autores, escritores e pensadores do Brasil. A história não é bem esta. Veja. Vamos voltar bastante, vamos voltar ao momento em que, de Cavalcante, o nosso querido pintor de Cavalcante, que adora as negras, encontra Anita Malfatti mal chegada ao Brasil. Vê os quadros de Anita Malfatti, fica apaixonado por aquilo e diz: Anita, faça uma exposição. Ela se recusa, ele insiste, ela faz a exposição. A exposição é um fracasso. Monteiro Lobato, o grande herói da época, destrona, arrebenta, ridiculariza Anita Malfatti. Compara seus quadros a coisas de débeis mentais. Interessante. Um pouquinho mais tarde, Goebbels, o grande Goebbels lá do nazismo, também vai falar a mesma coisa dos quadros cubistas, modernistas
né? Veja que há um conservadorismo bastante grande aqui no pensamento de Monteiro Lobato. De Cavalcante ficou horrorizado com aquilo. Muitas das pessoas que estavam a pensar a modernização brasileira ficaram amigos de Anita Malfatti, e aí de Cavalcante teve uma ideia. É necessário fazer um escândalo, um barulho, uma modernidade, e que seja muito escandalosa, muito barulhenta. Então o que ele faz? Ele procura Ronaldo de Carvalho e diz: estou aqui a ruminar uma ideia. Precisamos fazer uma apresentação de poesia, de música, de arte que mexa com esta cidade de São Paulo. Ronaldo de Carvalho procura Graça Aranha, porque isso precisa de grana, de dinheiro, de financiamento. Você alugar o Teatro Municipal de São Paulo por 3 dias, como eles fizeram, vai muito dinheiro para isso. Graça Aranha era um importante embaixador brasileiro, escritor, aposentado, mas ele tinha um sonho. Ele queria ser chanceler e não conseguiria sê-lo porque estava sendo barrado pelos seus amigos. Então, o que ele pensou? Vou financiar, vou apoiar esta meninada. E o Ronaldo de Carvalho se compromete a influenciar junto ao presidente da República, Epitácio Pessoa, para conseguir este cargo para Graça Aranha. A partir daí, Graça Aranha faz o quê? Dá um cartão seu para Ronaldo de Carvalho, que vai procurar o riquíssimo Paulo Prado. A família Almeida Prado manda no Brasil desde 1532 e ainda neste momento manda. Então Paulo Prado tinha um problema. Um navio dele, lotado de café, estava preso na Alemanha. Estamos no final da Primeira Grande Guerra e o Brasil era inimigo da Alemanha. O que Paulo Prado quer? Quer que o embaixador Graça Aranha libere o navio, o que ele vai fazer. A partir daí, Paulo Prado, o cafeicultor, libera a grana para o aluguel do teatro. Mas veja, é muito caro. Então, várias pessoas muito ricas foram procuradas por Ronaldo de Carvalho, agora com o cartão do Paulo Prado, para financiarem a Semana de Arte Moderna. Inclusive vai financiar a Semana de Arte Moderna o governador do estado de São Paulo, daquele momento, o senhor Washington Luiz, que mais tarde será o último presidente da República dos Cafeicultores. Então, algumas coisas caem por terra. Por exemplo, que os cafeicultores ficaram possessos diante da Semana de Arte Moderna. Pelo contrário, eles a financiaram. Quando a semana começou, o Oswaldo de Andrade percebeu uma coisa. A população que estava assistindo o primeiro dia ou estava dormindo, por quê? Eu espero que não seja isso que esteja acontecendo com você, nesse exato momento. Diante de uma pessoa falando por horas. Então, Graça Aranha, que tinha uma péssima dicção, assoviava ao falar, falou por horas numa discussão chatíssima. As pessoas começaram a dormir. Quando Ronaldo de Carvalho declama o poema Os Sapos, de Mário de Andrade, a população gosta. E aí Oswald de Andrade percebe,
Eu não vou conseguir o escândalo, porque era necessário que houvesse um escândalo. Eles haviam estudado a história do futurismo. O futurismo deu certo lá na Itália porque os futuristas pagavam pessoas para xingá-los, para chamar a atenção. Então, no segundo dia, Oswald de Andrade contratou uma claque, o que é muito comum. Balzac já mostrava isso lá em 1700, que os artistas pagam claques para aplaudi-los ou para xingá-los, segundo a necessidade da obra. Então ele contrata uma claque e aí sim, a semana está salva, vira um escândalo. Esta foi a semana de 22. Depois, o que vai acontecer depois? Virá a Revolução de 30, que derruba os cafeicultores, e Getúlio Dornelles Vargas, durante a sua ditadura de 37, ele percebe que ele precisa criar a mítica da Pauliceia desvairada, a mítica de uma São Paulo que se volta contra os cafeicultores. E aí ele vai buscar a Semana de Arte Moderna. Ele vai construir uma outra história para a Semana de Arte Moderna. Não estou dizendo que é mentira. Não é essa a discussão. Estamos discutindo como se constrói a verdade. Como é possível pensar de maneira poliédrica as várias coisas. Além de Getúlio precisar desse nacionalismo, posto que o Brasil dos cafeicultores era federalista, ele agora, precisando deste nacionalismo, vai buscá-los nos modernos. A ditadura militar de 64, que também precisa, e muito, do nacionalismo, reforça a ideia de que a Semana de Arte Moderna foi contra os cafeicultores. A Semana de Arte Moderna foi e é um êxito. Ela está dando frutos até hoje. Mas, veja, o quadro da Tarsila, Estrada de Ferro, deixa isso bastante claro. Vou pedir para o Wagner mostrá-lo só mais uma vez. Estrada de Ferro Central do Brasil. Estamos vendo novamente como este quadro é realmente o quadro modernista. E esse ismo aí é de modismo. De tempos em tempos, na história do Brasil, aparecerá alguém prometendo modernizar o Brasil. Quando o povo cansado, quando o povo apático, quando o povo quiser se revoltar diante da situação ruim, alguém vem como um vendedor de ilusão e diz: vamos a uma nova modernização. Então, vamos a um modernismo. Mas esse modernismo é sempre feito por cima, para ludibriar o povo e sem a participação do povo, ou, por outra, com a menor participação possível. Então, neste quadro, a ausência da população mostra a ausência do povo na Semana de Arte Moderna e depois, como a semana vai sendo construída lentamente para dar a ideia de que houve uma revolução no Brasil. Houve uma modernização no Brasil. Bom, se o Brasil já é moderno, se o Brasil já é revolucionário, o povo brasileiro não tem nada a fazer, a não ser trabalhar e voltar para casa apático e, se possível, tomar sua cervejinha. Então, acho que aqui pensamos um pouco, por meio dos quadros, a Semana de Arte Moderna. Wagner, por favor, pela última vez, volte para mim. Espero ter contribuído para esta coisa poliédrica, porque é muito necessário pensar como pensava Nietzsche. É preciso usar um martelo para quebrar convicções. As convicções são prisões.
As convicções, como queria Foucault, elas precisam ser desconstruídas. E como quer o nosso querido e grande Walter Benjamin, ao olhar o quadro de Paul Klee, Ângelos Novos, é perceber que naquele momento no passado havia outras ideias sobre a Semana de Arte Moderna. Havia outras possibilidades. Poderia ser uma coisa mais pluralista, poderia ser uma coisa mais inclusiva, mas ela acabou por não ser. Ela acabou por ser uma coisa elitizada, feita por cima. Então, a minha participação aqui é nesta tentativa de levá-lo a pensar nas outras possibilidades que haviam lá no passado de modernização e que essas outras possibilidades estão vivas e que, se a gente souber olhar para elas, poderemos realmente modernizar o Brasil. Obrigado. Quero agradecer à administração Ilcinho e Almussa, a confiança do Marcelo Pellegrini, da Sueli Fedossi, da Pierina, do pastor Josias, em deixar que eu me apresentasse aqui. Quero agradecer a paciência da minha esposa, que escolheu comigo os quadros, que pacientemente leu comigo os livros e discutimos algumas destas ideias, mas, sobretudo, quero agradecer a sua paciência, você ter ficado até agora com a gente, agradecer à equipe do Wagner Santos e pedir para ele uma última coisa, mostrar um último quadro, e aí eu já estou me despedindo aqui. Ele vai mostrar para vocês o quadro chamado Ângelos Novos. Neste quadro, a interpretação, já disse, o quadro é do Paul Klee, a interpretação é do gênio Walter Benjamin. Você vê um anjo com as asas sendo empurradas para frente, é o anjo da história. A história dos poderosos não quer a volta ao passado. Então a história é uma quantidade de catástrofes que caem sobre a população e que vai empurrando para um futuro que é o futuro controlado pelos grandes poderosos. Então a ideia de Walter Benjamin, e que precisa ser resgatada, é que é possível reestudar o passado, reconstruir o passado e ver lá no passado quais eram os sonhos verdadeiros da população brasileira e talvez, nesse momento, tentar realizá-los. Obrigado.